Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Entrevista Especial Futura 25 anos. Eu sou o Tony Belotto e eu estou aqui com você para relembrar momentos marcantes dessa história. Uma das coisas interessantes do canal Futura, além dos programas que são feitos e bolados aqui dentro, é o apoio que o canal dá aos parceiros institucionais, como é o caso do Itaú Social, que faz a Olimpíada da Língua Portuguesa. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou conversar hoje com uma escritora fantástica, uma pessoa muito especial, que é Conceição Evaristo. Ela já participou dessa Olimpíada como homenageada e também como jurada. Então, para a gente começar o papo, minha querida, me fale um pouco como foi essa experiência com essa Olimpíada da Língua Portuguesa. Olha, para mim foi uma das experiências mais gratificantes, foi participar justamente como escritora homenageada da Olimpíada da Língua Portuguesa, porque é um momento também que ajuda a legitimar a minha carreira, ajuda a legitimar a minha escrita. É como se eu recebesse mais um salvo-conduto para ser reconhecida como escritora. E num público muito especial, que é o público de alunos, é o público de escola. Então, sem sombra de dúvida, foi um momento marcante, muito gratificante, importante mesmo nesse exercício da escrita. É com muita alegria hoje que a gente vem celebrar a parceria com o canal Futura. Esse canal que pode levar a Olimpíada de Língua Portuguesa para tantas localidades desse país. Para o Itaú Social, essa é uma parceria que nos fortalece institucionalmente. Então hoje é um dia de celebração. É interessante, Conceição, que ontem, eu estava pensando aqui que ia te entrevistar, assim, muito honrado com essa possibilidade. E fiquei pensando, lembrando, vou fazer 62 anos, e eu lembrei que na minha infância, a referência de uma escritora negra brasileira era a Carolina Maria de Jesus, com O Quarto de Despejo, que foi um grande best-seller, um livro muito importante, mas é interessante como a visão machista e racista e elitista da época taxava a Carolina de uma escritora assim, intuitiva, como se fosse uma mulher que quase que escrevia por acaso, né? Assim, ela tem esse dom de escrever e é uma coitada, uma mulher sofrida que consegue escrever. E não havia o reconhecimento à grande escritora que ela foi, escritora mesmo no sentido de dominar a técnica, de ter uma relação inteligente, né, com a linguagem que ela desenvolveu e tudo isso. E a gente estava conversando aqui agora há pouco, antes de começar a nossa entrevista, e você me falou uma coisa muito que me bateu muito sobre a Carolina, que foi que ela inspirou a sua mãe a escrever. Me conta isso, eu achei tão bonita essa história. Eu quero voltar quando você fala dessa relação inteligente de Carolina com a língua, e nós acabamos de estar trabalhando, acabamos não, né, porque o trabalho de Carolina é um trabalho inacabado. Carolina é uma escritora que vai se revelando para quem está lendo, ela vai se revelando aos poucos, e realmente a relação de Carolina com a linguagem é uma relação inteligente, né? Uma relação de procura, como qualquer autor, né? Eu acho que quem tem consciência que trabalha com a linguagem, que trabalha com a palavra, está sempre em busca, né? E Carolina estava sempre em busca com a linguagem e encontrava respostas diferenciadas. E essas respostas diferenciadas que Carolina encontrava, que Carolina criava, muitas vezes tem uma certa dificuldade de ser entendida como literatura, como criação. E lendo Carolina nos anos 60,
o Quarto de Despejo, que era o livro dela na época, desperta uma curiosidade e um acolhimento muito grande na minha família, porque, de certa forma, nós vivíamos em Belo Horizonte o que Carolina vivia nas ruas de São Paulo. Interessante. Então, havia uma identificação, era como se a gente fosse personagem de Quarto de Despejo, porque nós conhecíamos nossos quartos de despejo em Belo Horizonte. E aí a minha mãe, em 70, a minha mãe, quer dizer, 4 a 5 anos depois, a minha mãe começa a escrever um diário. E como Carolina, o diário que a minha mãe escreve não tem a extensão de Carolina, Carolina escreve muito mais, mas a minha mãe também faz poesia, como Carolina fez, e também copia uma série de pensamentos, né, de reflexões, como Carolina também. Então, a Carolina desperta na minha mãe esse desejo, né, essa possibilidade, essa crença, inclusive, que a escrita também nos pertence, né? A escrita, a escrita, a leitura, ela não pode pertencer somente a determinadas camadas sociais. Você estava falando sobre o desejo da escrita, né? Você estava observando que você repara, às vezes, nessa população de rua, nessas pessoas que, às vezes, perderam tudo e estão ali relegadas, né, a essa experiência de viver na rua, literalmente, e você observa que algumas dessas pessoas estão escrevendo e você tem uma curiosidade enorme de saber o que será que elas estão escrevendo. Fala um pouco sobre isso, achei tão interessante. Eu fico olhando a população de rua, já vi vários momentos que um ou outro está escrevendo. E o que me chama a atenção é que na balbúrdia da rua, normalmente, nesses momentos, você percebe que aquele sujeito escrevente está concentrado na atitude dele, está concentrado naquele momento. Às vezes que eu já observei isso, eu tive tanta curiosidade, tive tanta vontade de chegar e perguntar, mas eu acho que é uma invasão. Como eu, como desconhecida, vou chegar perto da pessoa que está escrevendo e vou bisbilhotar ou vou perguntar. Mas isso me chama muita atenção, muita atenção. Que momento é este do sujeito, né? O que aquele sujeito está escrevendo ali, né? O que ele está vivendo naquele momento? Eu tenho muita curiosidade, muita. Não sei se alguém já fez isso. Se alguém já fez isso, me conta. Eu acho que não, acho que vai ter que ser você mesmo. Aliás, você tem um conceito que é da escrevivência. Me fez pensar nisso, essa tua narrativa aí do morador de rua, da moradora de rua escrevendo. Como é que é esse conceito da escrevivência que você fala? O que eu diria é essa escrita que está profundamente comprometida com a vivência, está profundamente comprometida com a vida, com o entorno. E o que eu tenho dito é o seguinte: às vezes as pessoas me perguntam, tudo que você escreve, você viveu? Impossível, porque eu teria, inclusive, de ter várias personalidades, né? Eu teria que ser a Ponciá Vicência, eu teria que ser o marido da Ponciá Vicência. Se eu vou com livros de conto, eu teria que ser o de Lixão. Se eu vou para Insubmissas Lágrimas, eu teria que ser uma outra personagem. Então, não é isso, não é uma experiência individualizada, mas é uma vivência profundamente comprometida com o coletivo. Com essa observação, eu já tenho uma possibilidade, por exemplo, de criar um personagem que é uma pessoa que mora nessa situação de vulnerabilidade na rua e essa pessoa está escrevendo. Eu posso criar esse personagem sem ter sido população de rua, mas esse assuntar desse sujeito, isso me dá elementos para criar esse personagem. Então, essa escrevivência, para mim, ela é essa escrita profundamente marcada pela vida. Na tua experiência como professora,
Que avaliação você faz do ensino da língua e da literatura na escola? Será que é o momento de rever esses cânones? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu acho que é o momento de rever esses cânones, mas quando eu digo rever, não é, por exemplo, apagar ou esquecer essa escrita, né? Esses autores, autoras que já estão consagrados, não é isso. Mas eu acho que a gente pode fazer uma leitura mais ampla, mais completa. Eu já assisti, já li, por exemplo, de um professor que trabalhou uma letra de rapper junto com um poema de Carlos Drummond de Andrade. Então, acho que isso é possível. Você pode pegar um texto de um escritor, de uma escritora canônica e fazer uma relação. Você pode pegar um texto, um conto, e fazer uma relação com uma música. Por exemplo, Iracema, com um texto criado hoje por uma autoria indígena contemporânea. Por exemplo, pegar Iracema e trabalhar, de José de Alencar, e trabalhar com um texto de Daniel Munduruku. O que sairia daí? Eu estava pensando aqui, se você chegasse hoje para uma menina negra que está se iniciando na escola e seu interesse pela literatura, o que você recomendaria? Que livros você recomendaria? O que você diria a ela para ler? Olha, eu começaria, por exemplo, de uma escritora brasileira daí de São Paulo, que eu gosto muito, que tem um livro belíssimo, que é A Cor da Ternura. Esse livro, ele é um livro publicado pela FTD, mas a primeira publicação desse livro foi pela Mas Edições, que é uma editora de Belo Horizonte. O primeiro título desse livro é Leite de Peito. E ele vai aparecer já de uma forma mais comercial com A Cor da Ternura. Eu diria para ler A Cor da Ternura. Eu acho que tem vários, por exemplo, poemas, né? Eu não gosto nem de ficar citando, porque quando você cita, você corre muito risco de citar alguns autores e não citar e deixar outros, de citar né? outros, né? E deixar de citar outros. Mas tem uma poetisa, eu gosto do termo poetisa. Algumas pessoas não gostam, porque acham que tem um tom, né? Eu acho que não. Se existe um nome que denomina uma mulher que faz poesia, que esse nome é poetisa, eu não acho nada demais usar esse nome. Então, tem uma poetisa de Salvador que eu gosto muito, Lívia Natália, tem Elisandra Souza, de São Paulo, tem o Alain, que é um contista, ficcionista daí de São Paulo, Alain da Rosa. Tem letras musicais assim de intenso valor, né? De intensa poesia. Então, tem muito material para trabalhar literatura, muito material. Puxa, Conceição, suas palavras são inspiradoras mesmo e é muito legal. Realmente você é uma voz muito lúcida. Quando você sugere, né, que essa menina leia o Lima Barreto, que escute as letras de rap, eu fico muito feliz aqui de ter conversado com você e encerro nossa entrevista agradecendo a tua lucidez e agradecendo a aula aqui que você me deu também. Muito obrigado, Conceição, foi um prazer falar com você. E esse programa aqui, gente, fica disponível no Globoplay. Valeu!